Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. São Cipriano, no século III, falava o seguinte: a unidade vence a divisão, respeita as diferenças e se fortalece na diversidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciem corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito de unidade, mostrai-nos o caminho para a unidade cristã. Vinde, Espírito Santo. Espírito de hospitalidade, ensinai-nos a ser acolhedores. Vinde, Espírito Santo. Espírito de compaixão, inspirai em nós uma atitude de respeito em relação a todos os que encontramos. Vinde, Espírito Santo. Espírito de esperança, ajudai-nos a tirar de nós tudo que nos afasta de nossa caminhada ecumênica. Vinde, Espírito Santo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nosso sofrimento pessoal nos leva a chorar de dor e nos encolhemos de medo quando experimentamos doença, a ansiedade ou a morte daqueles que amamos. Ensinai-nos a confiar em vós. Que as igrejas a que pertencemos sejam sinais do vosso cuidado providencial. Fazei de nós verdadeiros discípulos de vosso Filho, que nos ensinou a ouvir vossa palavra e a servir uns aos outros. Confiantes vos pedimos isso em nome do vosso Filho e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler hoje o dom da ciência. A palavra está em 1 Coríntios, capítulo 2, que fala o seguinte: o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, nem corações algum jamais presenciou e pressentiu. E Deus revelou esse mistério a nós mediante o Espírito, pois o Espírito conhece tudo, mesmo as profundezas de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para assim reconhecermos as coisas que Deus nos concedeu gratuitamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, você que está nos vendo pelo Facebook da nossa paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, aqui nós estamos para esse momento de reflexão. Segunda-feira de sabedoria. Ontem, com a Santa Missa, entendimento ou inteligência. Hoje, o dom da ciência. O que o dom da ciência quer nos dizer? O Espírito Santo quer nos dizer: a ciência, ela quer dizer, o dom da ciência
E aí nós vemos a presença de Deus nas coisas criadas por Ele. Na natureza, tudo que foi criado, animais racionais, que somos nós, seres humanos, e os irracionais. Também a natureza, as árvores, as flores, tudo isso pertence a Deus como criaturas. Religião e ciência já teve vários embates, mas elas andam juntas. No Vaticano existe lá a aula da ciência, e é muito importante a gente saber que lá no Vaticano, por um monge, a ciência está de acordo com aquilo que Deus criou, a criação e a ciência, religião e ciência, juntas, elas ajudam a gente a compreender o mundo. A ciência é para fazer as coisas boas. Quanta coisa se evoluiu, a medicina, quantas vacinas foram inventadas por ordem de Jesus. Jesus falou o seguinte: eu fiz essas coisas, vocês farão coisas maiores do que eu. Então, tudo que acontece no mundo é por ordem de Deus. E eu digo mais: quando os cientistas podem até discordarem, mas a Terra gira em torno do Sol, isso é uma verdade. Mas o que existe em torno da Terra? Eu acredito até hoje que é só a Terra, planeta. Tudo que gira em torno de nós, então nós somos o centro. E aí nós podemos refletir sobre alguns pontos rapidamente. Olha o que o Espírito que o Pai vai enviar em meu nome, Ele ensinará a vocês coisas e lembrará a vocês tudo que eu lhes tenho dito. Olha, quero falar para os jovens, para os adolescentes, vocês, nós adultos, todos nós que somos católicos, cristãos, nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo. Mas quando nós chegamos na Crisma, nós renovamos o batismo com o óleo do Cristo, o Cristo vem. Mas eu digo uma coisa para você, jovem e adolescente: olha o que acontece. Você às vezes esquece e não lembra que o Espírito Santo deve fazer você lembrar tudo que foi dito. Mas o mundo, a ilusão do mundo, faz a gente esquecer. Então, meu querido irmão, jovem, adolescente, lembre-se do Espírito Santo, do seu batismo, mesmo pequeno, da sua crisma. Não esqueça da sua crisma. E eu pergunto a você, adolescente, por acaso está viver, ou jovem, ou mesmo adulto, você esqueceu do Espírito Santo que age em você? Você está participando pelos meios de comunicação, celular que você não tira da mão, computador, outros meios de comunicação? Você está assistindo, participando da missa, das lives? Você está participando
de Deus. Não deixe Deus sair na sua vida, adolescente, jovem. Olha, não disperse as coisas ilusórias do mundo. Venha para Deus. Terminando, o Espírito Santo, que move gestos importantes do cuidado. É preciso ter cuidado com a nossa fé, para que o mundo não nos disperse, para que o mundo não nos tire de Deus, para que o mundo não nos tire da igreja. Às vezes é só seu pai, sua mãe, que assiste, que participa do Facebook, nas missas, nas coisas religiosas. E é importante que você cuide desse gesto importante, quando seu pai e sua mãe diga: meu filho, venha escutar, venha participar, venha assistir, venha ver. É um dom da ciência, você penetrar no mais íntimo do coração de Deus. E aqui o Espírito move gestos, e é Ele que nos faz enxergar as obras de Deus. Não deixe de ver as obras de Deus numa flor, numa planta, numa árvore, de modo especial num ser humano. As contradições que nós vemos nesse mundo, tantas contradições, a própria ciência coloca a serviço da vida, pode ser lida como a palavra de Deus para a humanidade. Dom da ciência é o dom que nos faz ter a inteligência humana, é obra do Espírito Santo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, peça o dom da ciência, para que você possa ver os vestígios de Deus nas coisas, na natureza, no próximo, no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos, no próximo, nas pessoas com as quais nós convivemos. E a ciência ajuda muito com relação à saúde, com relação a gente a viver melhor, com qualidade de vida. E assim terminamos essa reflexão, pedindo o dom da ciência para compreendermos as coisas de Deus. O dom da ciência é uma catequese. Papa Francisco assim definiu o dom da ciência: a ciência que deriva do Espírito Santo não se limita ao conhecimento humano. Trata-se de um dom especial que nos leva a entender, por meio da criação, grandeza e o amor de Deus e a sua profunda relação com cada criatura. Quando são iluminados pelo Espírito, nossos olhos abrem-se para contemplar Deus na beleza da natureza, na grandiosidade do cosmos, do mundo, levando-nos a descobrir como tudo nos fala de Deus e do seu amor. O Senhor nos ajude a ver em todas as coisas o seu grande amor por nós. Rezemos a oração do Pai Nosso, colocando a sua vida, colocando esta pandemia, colocando os infectados pelo Covid-19,
céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Tu que uniste tanta gente, tantas línguas diferentes, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, aleluia. O Senhor esteja convosco. Reveste-me, Senhor, com a tua graça. Eu quero, meu irmão, servir melhor. Que teu Espírito em mim se faça, que eu possa caminhar no teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com o teu amor, com a saúde, com a alegria, com a tranquilidade. Termino dizer para você, amanhã nós estaremos aqui para fazer a adoração a Jesus, ao Santíssimo. Só vamos ter adoração, os jovens virão para dirigir para nós, conduzir para nós a adoração a Jesus e também falar sobre o quarto dom do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e a sua família, a nossa paróquia, a você que está vivendo, nos vendo, nos acompanhando, de todos os lugares, desça sobre você e sua família, os seus projetos, a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. Divino Espírito Santo, iluminai.